Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade e a nossa padroeira. Muito obrigado, minha amiga dona de casa, companheira de todos os dias aqui pela TV Horizonte. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E hoje estamos aqui também recebendo a nossa Suelen Ogando. Suelen, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Assi. Que prazer estar aqui com vocês, né? Nós vamos receber aqui também a ilustre presença que eu vou deixar para você apresentar mais bonitinho. Gente, é um prazer imenso estar com vocês, né? E é o seguinte, vamos lembrar que nós estamos sempre ao vivo pelo canal 30 e no YouTube, @TV Horizonte Oficial, tá, gente? E lembrando também que se você quiser mandar uma denúncia ou uma mensagem para o nosso WhatsApp, estamos com um WhatsApp novo, não é mesmo, assim? Fala para o pessoal. É o 994122179. Você pode falar conosco aqui. Pode, você está assistindo aí? Achou interessante o que nós estamos falando, conversando? Pode entrar aqui, coloca a sua colher de pau no meio, não é isso? Isso mesmo, nós queremos sempre estar ouvindo vocês aí de casa, participa com a gente. E sempre com vocês aí, TV Horizonte Oficial. Pois é, há alguns dias eu venho falando aqui, às vezes a gente toca no mesmo assunto sempre, né? E eu vou continuar falando do problema dos aposentados e pensionistas do INSS, porque o presidente Lula determinou que houvesse um pagamento, né, do dinheiro que foi retirado dos pensionistas e aposentados do INSS, né? Mas só que, infelizmente, a polícia não vai conseguir mais reaver o dinheiro que foi tirado dos aposentados. Porque os bandidos que ajudaram a tirar o dinheiro dos aposentados, né, compraram casas maravilhosas, carros, viagens e tal, e etc. O dinheiro não existe mais. Então, o presidente determinou que o governo pagasse o prejuízo dos aposentados. E, infelizmente, esse dinheiro vai sair do cofre da União, né? Vai ter que sair do cofre da União. Mais de 6 bilhões apurados até agora. Portanto, vamos esperar que os aposentados e pensionistas, né, eles recebam verdadeiramente aquilo que foi tirado deles, né? Muitos, a única preocupação que eu tenho é depois dizer que é um pacote do governo, um pacote do governo, o governo mandou devolver o dinheiro. Mas não é nenhum favor, não. É uma obrigação dos aposentados receberem de volta aquilo que lhes foi tirado, né? Vamos esperar que isso aconteça o mais rápido possível, quem sabe até para esse final de ano, né? Já pensou? O aposentado recebe de volta tudo aquilo que foi tirado dele? Seria maravilhoso. Nós estamos recebendo aqui hoje uma figura extraordinária, importante, não só do jornalismo mineiro, professor de jornalismo, né? Jornalista, né? Trabalhou nos principais jornais do país, foi assessor da Rede Globo de televisão, quando a Rede Globo ainda estava caminhando. E foi através desta figura que muita coisa interessante foi feita, não só em Minas, mas também no Brasil, pela Rede Globo de televisão naquela época, né, que é o nosso Jurandir Persichini. Jurandir, prazer recebê-lo aqui nessa tarde. Boa tarde, Assi. É um prazer estar aqui. Eu vim engalanado, eu vim de paletó e gravata em homenagem a você, a sua equipe, o seu programa, e homenageado hoje, que nós vamos falar, no professor Roque Camelo. É um prazer muito grande estar aqui. Saiba da minha satisfação. Pois é, deixa eu te contar uma coisa muito interessante. O Jurandir foi um assessor da Rede Globo de televisão em Minas Gerais, quando praticamente não existia esse tipo de assessoria em televisão no Brasil. Então, a primeira assessoria de televisão que promoveu coisas importantes, não só no estado como também no país, foi a assessoria da Rede Globo de televisão com o Jurandir Persichini. E o Jurandir, ele ajudou muito, né, a região da chamada dos Inconfidentes, porque a região dos Inconfidentes, onde estão cidades importantes como Ouro Preto, que foi nossa capital, como teve a primeira capital de Minas também, Mariana, né? E uma figura que realmente nos dá muita saudade dele, que é a figura foi professor, ex-prefeito da cidade e uma figura ligada à cultura e à história de Minas Gerais, que foi o professor Roque Camelo. E o Jurandir tem uma história muito interessante, porque antigamente você vinha de Mariana para Ouro Preto, você passava por Passagem de Mariana, e é uma estradinha que existe até hoje, mas uma estradinha muito acanhada, que não dá para passar, às vezes não dá para fazer 2 carros
em mão e contramão de tão acanhada que é a estrada, uma estrada muito antiga, que era a estrada de tropeiro, né, que unia as duas cidades, e que a partir desta ajuda daquela época do Jurandir Persichini, nós chegamos à chamada Estrada do Contorno, que faz o contorno de Ouro Preto e sai de Mariana e não precisa passar por dentro de Ouro Preto, não é isso, Jurandir? Sim. Eu tive a graça, a satisfação de, ao iniciar a campanha da Memória Nacional, que era nosso carro-chefe, sobre as principais cidades históricas de Minas Gerais, o Barroco, o Rococó, a cultura de Minas Gerais. E eu tive uma grata satisfação de encontrar pessoas em várias cidades e determinado pela condição de Minas Gerais ser 70% do patrimônio histórico tombado no país, então nós começamos, a gente, como diz antigamente, a gente nadou de braçadas. E encontramos na figura do professor Roque Camelo, um parceiro da maior excelência. Ele, como um grande assessor também do Jadir, que era o prefeito Jadir Macedo, prefeito de Mariana, né? E nos procurou na Rede Globo, dizendo, né, da dificuldade que tinha e da dificuldade do transporte passar dentro da Praça Tiradentes, caminhões, carros pesados, né, ônibus, passava tudo na Praça Tiradentes. E já o Ouro Preto já não suportava mais, né? Então o Roque Camelo nos procurou na Rede Globo, a gente com a campanha da Memória Nacional, ele nos solicitou, nos deu todos os argumentos, né? E nós, com a força, claro, da Rede Globo, né, que o Acerantão sempre relembra que nós aqui fomos um embrião da Fundação Roberto Marinho, e nós então fizemos um ofício junto com a Prefeitura de Mariana, junto com o Roque Camelo, que também era presidente da Academia Marianense de Letras, e nós levamos ao ministro dos Transportes. Isso na época da ditadura. Nós levamos ao ministro Arnaldo Preto. De imediato, com a força da cultura, da força do conhecimento que o professor Roque Camelo nos trouxe, então foi fácil, quer dizer, fácil, mas foi um condutor para chegar até o ministro, chegar à presidência da República, e de imediato, né, começaram as obras. E a gente tem uma satisfação muito grande que foi um achado, uma pérola preciosa que foi encontrada essa estrada de contorno, e a gente tem uma satisfação muito grande de ter colaborado com a Prefeitura de Mariana, né? Mariana, que a gente tem uma história muito grande, né? Um laço muito grande. Então a gente conseguiu, né, junto com esses ilustres companheiros, amigos e historiadores e gente da cultura, né? E nós conseguimos assessorar também a Prefeitura, e conduzido pelo professor Roque Camelo, que foi o grande baluarte. Ô Jurandir Persichini, e é bom lembrar também que você iniciou tudo isso na Rede Globo, mas teve uma figura de um cidadão que a gente tem que sempre lembrar dele, que ele começou aos 64 anos a tocar uma estação de televisão que se transformou no que é hoje a Rede Globo de televisão, que foi o Dr. Roberto Marinho. Roberto Marinho, a gente tem uma história muito grande. Eu sempre tive a forma, porque eu fui preso político, a gente teve, né, não quer exaltar, mas nós somos o primeiro caso de lei de imprensa do Brasil, por causa do massacre de Ipatinga, que eu larguei tudo para trás, eu como metalúrgico, auxiliar técnico, já com a minha carreira formada na Uzi Minas, mas a gente tinha passado pelo aquele massacre. E eu vivendo ali, eu sempre era cobrado, porque eu já tinha ideias de ser jornalista, mas a gente já estava fazendo metalurgia. Eu larguei tudo, fiz o vestibular e fiz o jornalismo.
E um dos primeiros empregos que eu passei por vários outros lugares, não fui muito bem recebido, porque com essa pecha... A pecha de comunista. De comunista, né? Isso foi, né, no Estado de Minas, eu digo assim, no Estado de Minas, eu digo no próprio Jornal do Brasil, que foi uma grande escola para mim, mas quando me lançaram, né, como eu já estava cuidando também da memória nacional, não só na Rede Globo, mas eu vinha anteriormente, eu tinha feito uma pesquisa audaciosamente, provando ser a primeira igreja matriz de Minas Gerais, Raposos. Sua terra? Não é minha terra, eu tenho 11 irmãos, 7 nasceram em Raposos, Sei. 4 nasceram em Amparo da Serra, eu Amparo faço da questão Serra. de dizer da Serra, porque tem que combinar com Serra, que é feminino. Então, Raposos eu vivi, né, a infância, a juventude, e a gente via ali, junto com os operários, a igreja, uma igreja muito bonita, mas a igreja já estava semi-abandonada. Tanto é que a arquidiocese que existia em Minas Gerais era a arquidiocese de Mariana. De Mariana. Não existia a arquidiocese, isso há muito tempo. E a igreja, ela perdeu as côngruas, os fiéis, e tudo foi passado pela arquidiocese de Mariana, teve que lançar mão das principais peças de ouro e prata, ostensório, patena, crucifixo, peças assim valiosíssimas que vieram de Portugal, né, estavam em Raposos há mais de 200 anos, isso foi no início de 1900, e a arquidiocese, então, resolveu levar para Mariana, para Congonhas do Campo. Essas peças até hoje. E, às vezes, eu sou um pouco crítico, né? Que Raposos, para ter a grandiosidade que já teve, apesar que nós conseguimos restaurar, mesmo sem essas peças, nós conseguimos também, junto com a campanha da Memória Nacional, nós conseguimos restaurar, existia ainda Morro Velho, junto com o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, junto com o ISFAM, que é o Serviço de Patrimônio Nacional, nós conseguimos restaurar a igreja, e agora ela está passando por uma manutenção. Mas nós estamos aí junto com a arquidiocese para trazer de volta, porque Congonhas já tem tanto valor, tem os Passos da Paixão, tem os Adros, né, tem os Passos. Então, em Raposos, a gente já tem mais de 50 anos que está querendo isso. Mas Raposos tem essa hegemonia, né? E pergunta assim, mas por que Raposos? É porque Raposos, na época, tinha muito ouro. E o governador-geral das capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais era Arthur de Sá Menezes. E o Arthur de Sá Menezes, ele tinha um capitão-mor no seu governo, que chamava Pedro de Moraes Raposo, que era um capitão-mor, que tinha espírito desbravador. Ele veio para Raposos e falou assim, nas correspondências, aqui tem muito ouro. O ouro era encontrado em aluvião, no Rio das Velhas, por isso que chama as velhas que lavavam roupa no Rio das Velhas, que era caudaloso e águas claras, né? E o Arthur de Sá Menezes veio para Minas Gerais, a expressão histórica que chama socavar ouro, socavar. E ele veio e faiscou, e ele encantou com Raposos. E levou uma carta para Dom João V, em Portugal, que mandou porque a igreja era muito ligada ao governo, era igreja e Estado. E aí outorgou, através de Dom João V, o conde Lourenço de Alçumar, né, e com Arthur de Sá Menezes, como primeira igreja matriz. Não é a primeira capela, não é a primeira bispado, primeiro bispado, a primeira arquidiocese, é Mariana. Tudo Mariana. Né? Mas ela foi a primeira matriz. Agora, matriz
veio com esse cabedal grande de primeira matriz, porque veio com... E isso foi em 16 de fevereiro de 1724. Jurandir, nós vamos fazer agora o intervalozinho e daqui a pouco a gente volta. Até já. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado. Somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, voltamos aqui pela TV Horizonte, lembrando que a Oral Sim tem 2 endereços em Belo Horizonte. Avenida Pedro II, esquina com Ervalha, ali do lado da Cantina Minas Goiás, que é antiga, está ali há tantos anos. E também na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. Nos 2 lugares, você sempre tem um Araújo do lado da Oral Sim. E a Oral Sim é uma empresa que está há mais de 22 anos no mercado, fazendo o melhor. Antigamente, implante dentário parece que era para gente rica, artistas de televisão, de cinema e tal. Hoje não, todo mundo pode fazer um implante dentário. E você pode fazer o seu implante dentário na Oral Sim. Se você faz um implante sem enxerto ósseo, custa R$ 13.500, ou superior ou inferior. E você pode pagar em 18 vezes. Procure a Oral Sim. Liga agora, 2117-3300, 2117-3300. Pega o telefone aí, liga para lá e marca a sua primeira consulta, que é inteiramente gratuita, com todos os exames que são necessários para ver o que precisa de fazer na sua boca. Para você ter um novo sorriso novamente. Oral Sim, sempre com você. Suelen. Muito bem, gente. Olha, e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto com essa figura que ele confunde a história, né, do jornalismo mineiro, não é mesmo? É verdade. Com ativismo. Gente, é um maravilhoso Jurandir Persichini, gente. Só para atualizar também, contextualizar você que não sabe, ele também é ativista dos direitos humanos em Minas Gerais e já participou da bancada da Comissão da Verdade em Minas, não é mesmo? Fora outras coisas, né, Jurandir? Conta pra gente. A gente teve a honra, né, de ser um dos primeiros defensores de direitos humanos. Pela nossa trajetória, eles deram uma extensão. Direitos humanos, direitos ambientais e direito de imprensa. E você, é bom destacar que você sofreu muito por causa do direito ambiental, né? Sofreu na pele. E direito ambiental eu sofro até hoje. Eu imagino. A gente... eu não sou contra a mineradora, eu sou contra a destruição que a mineradora faz. E a gente tem um sítio que a gente começou ali sem muita coisa, hoje ele é uma resistência dos direitos ambientais. A sua casa chegou até a pegar fogo, puseram fogo na sua casa? Puseram fogo, levaram tudo. Eu tinha peças antigas, né, de meus avós, eu tinha cama dorsal, eu tinha mesas de caviúna, de peroba, me levaram tudo. E para continuar, né, para mostrar que era para eu ser expulso do local, que eu estou na Estrada Real, entre Riacima e Itabirito. O único trecho da Estrada Real, que é de Paraty até Diamantina, o único trecho que não é asfaltado é de Riacima e Itabirito. Graças a quem? A nosso trabalho. Eu não digo que é só meu, é um trabalho que a gente resiste há 50 anos. Ô Jurandir, você tem um estudo muito bem feito também da Serra da Piedade, que é o nosso patrimônio maravilhoso. Serra da Piedade, eu digo assim, que eu sou o que os meus amigos, os meus professores me legaram. Então, eu tenho
eu já falei do Rocamelo, eu falo do Arcelantão, eu falo de tantas personalidades, de tantas pessoas. E eu volto aqui uma pessoa ímpar. Esse é irretocável. É o Frei Rosário Jofili, que foi o reitor da Serra da Piedade durante 45 anos. Eu tive o privilégio de ir praticamente todo sábado e lá conversar com ele sobre política, sobre meio ambiente, tomar um bom vinho e tomar um licor, que ele me ensinou a fazer um controle dos deuses. O licor de laranja aqui, ele me ensinou, que ele aprendeu lá nos Alpes Suíços. Então, o Frei Rosário é uma pessoa, eu dizia que ele celebrava 2 missas por dia. Se tivesse 100 pessoas, ele celebrava para 100. Se tivesse 50, ia assim. Se tivesse 10, ele celebrava para 10. Se tivesse 2 pessoas, ele celebrava para as 2 pessoas. Se não tivesse ninguém, ele celebrava para Deus. E o Frei Rosário nos ensinou e nos estimulou muito, porque a Serra da Piedade é um marco, é a padroeira de Minas Gerais. Né? Ali tem uma imagem fantástica de Aleijadinho. Né? E ali o Frei Rosário ele fez uma capela para 3.000 pessoas, que lá dentro tem até lareira, que foi projetado por Alcides Rocha Miranda, que é companheiro do Niemeyer, e com os quadros da Paixão de Cláudio Pastro. E lá dentro é uma capela. Ele fez também um hotel dos Romeiros, fez uma pizzaria, mas faltava, e eu convivia muito com ele, ele me deu uma incumbência de fazer um livro sobre não só o valor, que era muito, né, que grande parte é o valor eclesiástico, né, sacro, eclesiástico, mas também a natureza da vegetação da Serra da Piedade. Muitas velozas, muitas orquídeas, um lugar fantástico, que infelizmente, de vez em quando, a gente ouve falar, ouve, não vê. Uma luta muito grande para a preservação. Para a preservação daquela memória das mineradoras. Né? Se a mineradora pegasse, né? E ali o Frei Rosário também fez, que os irmãos Bracarena que fizeram, que construíram, que levaram inclusive a imagem, né? Os irmãos Bracarena, né? Isso em 1728. E a partir daí, muitos peregrinos iam até a Serra da Piedade, mas eles levavam até dias para chegar lá em cima. Não tinha estrada. E foi o Frei Rosário, a duras penas, com muito custo, preservando as encostas. Ele fez uma estrada sinuosa, mas ele pediu que a gente fizesse o livro, mas também que a gente liderasse a construção, né, a feitura de uma biblioteca de 50.000 livros. E nós fomos a campo e fizemos o primeiro trabalho. Ele nos incumbiu, então a gente teve a participação de muitos geólogos, geógrafos, naturalistas, e nós fizemos um trabalho que eu gostaria de passar às suas mãos, assim, para ser levado à Arquidiocese, porque a gente não conseguiu editar esse livro. Né? Isso já tem o quê? O Frei Rosário já morreu, tem 30 anos. É verdade. Né? E ele está conosco, hoje precisa de uma revisão, mas o trabalho, o embrião está aqui, que eu vou passar às suas mãos. Muito obrigado. Para, junto com a Arquidiocese, junto com a Basílica, a menor basílica do mundo. Né? É verdade. E nós participamos ali da história também. Sim. Porque o Frei Rosário dizia assim: Pesquini, você sabe, eu vou falar uma heresia. Pesquini, você sabe por que o diabo é esperto? Sei não, Frei Rosário, me fala. Ele falou que o diabo é esperto não é porque ele é inteligente, não, porque ele é velho. E ele falava assim: eu sou um diabo velho. E hoje eu volto para mim, eu sou um diabo velho, que eu estou continuando a contar a história, tanto da Serra da Piedade, da Estrada Real. Tem a Maria Fumaça também, né?
A gente tem o projeto Maria Fumaça, a gente é muito eclético, a gente tem muitas facetas. Nós não somos unânimes em tudo, não, mas a gente faz um trabalho ambiental, faz um trabalho cultural, a gente tem desenvolvido todo esse aspecto de transcender, né? Porque quando a gente criou essa campanha Memória de Minas, né? Preservação da Memória de Minas, né? A gente quer fazer valer para as próximas gerações que aqui em Minas Gerais tem. E a Serra da Piedade, assim como Mariana, que é a célula máter, a Serra da Piedade é a padroeira de Minas Gerais. E a gente tem orgulho, com muita satisfação e com muita honra, a gente ter trabalhado nisso, e esse trabalho não pode continuar. E eu vou passar as mãos, mas a gente continua na luta. Que se Deus quiser. Eu viver, eu trabalharei para isso. Se Deus quiser. Jurandir Persequilho falando conosco, mas agora eu vou chamar o André Santos. O André está lá na nossa redação? Não? Daqui a pouco o André fala conosco. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, e nós temos agora já uma notícia lá de Roma, não é isso, Suelen? É isso mesmo, pessoal. Por agora saiu a primeira fumaça, né? A fumaça preta, que quer dizer muitas coisas. Mas para nos explicar melhor, recebemos agora o pró-reitor da Basílica Nossa Senhora da Piedade, o Padre Samuel Fidelis. Seja bem-vindo, Padre Samuel. Um prazer, muito obrigada. Suelen, prazer a Cira e toda a nossa audiência. Estamos muito felizes aí com esse programa. Bom demais. Dentro da expectativa, Padre Samuel, de sair a primeira fumaça preta? Dentro da expectativa, já prevíamos que toda aquela ansiedade, né, da possibilidade de um conclave no primeiro dia, ela não se realiza. O que tudo indica, aconteceu o que já era previsto. Essa primeira votação é um pouco para fazer o discernimento das tendências lá dentro, enquanto voto. Porque nas congregações gerais a gente percebe mais ou menos qual que é a linha de um cardeal ao outro, o que se espera. A homilia hoje para a missa de eleição do Papa tem alguns apontamentos do cardeal ré, mas é agora, propriamente na votação, que a gente já consegue, eles certamente conseguiram perceber quais candidatos despontaram, e é o momento de quem está indeciso votar em quem ele tem certeza que não vai ser eleito Papa. Porque aí nós temos vários cardeais com 2 votos ou com menos, e aqueles que vão ser mais ou menos o direcionamento, certamente, para o eleito, já começa a ter um número mais expressivo de votos. Nós temos uma avaliação, né, do que aconteceu na década de 50, porque o Papa Pio XII veio da década de 30, né? Passou todo o período da guerra, aqueles negócios todos, etc e tal, e ele depois que houve o conclave, que não era com tantos cardeais como é hoje, né, veio a figura de João XXIII, que foi totalmente diferente daquilo que era o Pio XII, não é verdade? Né? Exatamente, exatamente. E o que o senhor está apontando com um grande conhecimento histórico, como sempre, é que a igreja tende a fazer uma espécie de tempero. Então, via de regra, quando nós temos um Papa numa perspectiva que com seu carisma acentua ou com mais vigor aponta numa direção, a tendência da igreja, já que ela tem um compromisso com a unidade, com a conciliação, já que há uma diversidade ali que está representada pelos cardeais, mas indicando tudo aquilo que a Igreja Católica é ao longo do mundo, de que o próximo Papa ele seja não uma puxada no freio de mão, mas uma espécie de acomodação. Inclusive para poder aprofundar ou para poder dar atenção àqueles pontos que naturalmente o Papa antecessor não teve condição de apontar. Então, não obstante a gente perceba a grandeza do Papa Francisco, a contribuição dele, como qualquer homem, há limites. Então, a igreja certamente vai querer que o que vem agora ele possa arrumar aquelas pontas soltas. São os dogmas da igreja que não podem ser mudados, na verdade, sim, né? Exatamente. Não, né? A fidelidade da igreja é aquilo em que ela crê. Então, aquilo que nós entendemos como a revelação, que é o que nós chamamos de revelação constitutiva, que é a Bíblia, e a revelação na tradição da igreja, que é o fruto de tudo aquilo que foi sendo ensinado, escrito, aquilo que foi sendo determinado, isso permanece. Porque abrir mão disso significaria desidratar ou ser infiel ao início da igreja,
aquela missão da igreja de ser uma portadora daquilo que ela escutou do Cristo, dos apóstolos e por aí vai. Mas o modo como isso vai sendo feito com o passar do tempo, aí tem que ser sempre atual. É o caso de João 23. Nós percebemos esse exemplo. Pio XII, que era um secretário de Estado, uma espécie de parolim da época dele, né? Alguém que tinha um conhecimento diplomático, vem num momento em que a igreja tem uma preocupação de ter bastante firmeza nas suas bases, na sua doutrina, um momento onde ela se sente um pouco, inclusive, ameaçada pelo surgimento de novas tecnologias, o desenvolvimento da compreensão mais histórico-crítica das escrituras, ou seja, onde você vai procurar no texto ali alguns elementos que não são tanto teológicos, mas analisando, vendo algumas contradições e por aí vai. Aí vem um Pio XII com aquele estilo mais firme, mais categórico. E já vem João 23, assim, numa linha totalmente diversa. Quer dizer, olha, já chegamos à conclusão daquilo em que cremos, arrumamos a casa? Só que maravilha, né? Mas como nós vamos comunicar isso com a atualidade? Porque não adianta nada, e é assim que ele abre o concílio, nós temos verdades eternas que não são entendidas. Então, foi uma dobradinha muito interessante, eu diria. Aliás, eu fico me lembrando desses momentos, né? Quando o padre deixou, né, de ficar de costa para o público, ficou de frente, né? E a missa foi rezada em português. Exatamente. Não é não? Quer dizer, cada país rezou a missa no seu idioma. Exatamente. Não é não? A introdução da língua vernácula foi um dos grandes ímpetos do Vaticano II nessa preocupação de que a fé precisa ser entendida. Agora, é interessante pensar e ver que esse movimento é, na verdade, um retorno às fontes, porque quando nós olhamos uma coisa interessante, hoje se fala muito do latim como uma língua tradicional. Só que, pensemos bem, quando o Papa Damaso pede São Jerônimo para traduzir para o latim, ele pede para traduzir e a edição é a língua Vulgata, que é vulgar do vulgo, porque ninguém falava grego mais. E muita gente não tinha um conhecimento do hebraico, então traduz-se a Bíblia na língua vulgar, na Vulgata, para que as pessoas pudessem entender. Então o Vaticano II é uma atualização disso, né, de que é preciso que as pessoas entendam a fé, para que elas tenham uma recepção, uma vivência melhor da fé. Foi o grande momento da igreja, né, com o Papa momento. João 23, quando que as pessoas... Eu não me esqueço que tem uma canção da igreja, daquela época, que me encantou, menino, né? Mas me encantou, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que era uma cantiga nova que se trazia para as missas naquela época, né? E que a igreja toda cantava, né? E os jovens, não só as pessoas mais velhas, mas... Então, quer dizer, talvez o novo Papa, ele possa chegar para manter tudo aquilo que é a tradição da igreja, mas seja uma pessoa mais aberta, claro, para fazer com que a igreja cresça mais ainda, não é verdade? Com certeza. Eu gosto muito de pensar na perspectiva do Mahler, né, compositor, onde ele fala que a tradição não é uma custódia das cinzas. Então, ela é a garantia do futuro. Então, é claro que tem coisas das quais nós não podemos abrir mão, e esse é um dos desafios do nosso tempo. A gente perde a referência de quem veio antes, de quem tem mais experiência, como se o novo é que fosse a garantia do sucesso. E pode não ser. E a prova viva disso hoje é que está todo mundo meio desequilibrado, que é muita novidade o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, também nós não podemos nos ater ao passado como se o passado fosse a garantia. Então, a tradição atualizando, né? Antigo e novo. Nós estamos assistindo a fumaça, né? A Exatamente. fumaça negra que foi expelida há poucos instantes. Mas uma coisa interessante, Padre Samuel, eu não sei se o senhor pensa assim, eu não sei, eu acho que as coisas acontecem, né? Como dizia o velho ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, não é? Tem que acontecer sempre uma morte de um Papa, tem que acontecer essa coisa que mexe com o mundo para que a fé pudesse ser reativada novamente, né? Reavivada dessa maneira, né? Com certeza, e é muito interessante pensar na morte do Papa Francisco no primeiro dia após o Domingo Pascal, porque é muito delicado da parte de Deus chamar para junto de si um homem tão grande como Francisco nesse momento da Páscoa, que é o momento da renovação. E do Cristo que diz, né, o grão de trigo que cai na terra precisa morrer. Então, de alguma forma, o Papa Francisco não é sentida a partida dele como um luto, pura e simplesmente, ou como um pesar de um homem tão grande ir para junto de Deus, mas como uma figura seminal,
Porque agora, no momento em que ele desce à Terra, como qualquer ser humano que venha a esse mundo, seu carisma, suas ideias, suas provocações estão distribuídas para a igreja com ainda mais força, porque todo mundo falando desse homem, dentro da igreja, fora da igreja, os seus escritos agora ganham uma outra dimensão, a nós que somos católicos entendemos que ele está lá de cima intercedendo. Então, há o luto da morte, há a perda, há o sentimento, há a ausência, mas ele se transforma também numa figura seminal, é Páscoa. Pois é, mas essa é a euforia da fé, né? É a euforia da fé. Né? Você vê que Roma, novamente, É. né, destaque no mundo inteiro, né? Exatamente. Verdade, né? Um Papa mexe assim com o brio, com os fetiches, com o imaginário, né? É É, verdade. algo muito interessante. E a gente aproveita disso, não só para o marketing, mas também para evangelizar, porque tem muita coisa bonita dentro da igreja. Tem as verdade. contradições, tem coisas que precisam ser atualizadas, somos homens de carne e osso, somos homens que, como vai citar o filme Conclave, né? Que servimos a um ideal, mas não somos ideais. Então, nesse momento, a gente tem a oportunidade de ver também a beleza da Igreja Aliás, eu Católica. quero lembrar aqui a figura de um desembargador Ailton Maia, com quem nós convivemos muito tempo, né? Convivemos em reuniões de mercado central, né? Tomando ali cervejinha, conversando. E um dia alguém chegou lá com a crítica de uma coisa da igreja, aí ele falou assim, escuta aqui, a igreja de Deus, ela é feita de homens, então todos nós somos pecadores. Mas eu nunca vou deixar de acreditar no meu Espírito Santo e na minha igreja, a igreja que eu sempre conheci. Não é verdade? É bem verdade. Então, isso é interessante, né? Quer dizer, a igreja é feita por homens, né? Os homens podem errar, mas Deus não erra. Né? Exatamente. Até essa falação me lembra uma anedota, fala-se de Napoleão Bonaparte, no momento em que ele está dominando ali a França e querendo expandir o seu império, que ele convoca os bispos, os cardeais, enfim, para dizer que ele tinha um projeto, de fato, que é o que ele queria, de fazer a igreja se tornar parte do Estado, e ele como imperador, que seria, como acontece na Inglaterra, o líder supremo. E aí disse, né, anedoticamente, mas com uma base verídica, ele fala assim, vou acabar com a igreja. Aí disse que os bispos olham para o lado e falam assim, nós não demos conta, você vai dar... Então, quer dizer, bem isso, quer dizer, há contradições, há limites, e se nós fôssemos olhar apenas na perspectiva humana, a gente desanimaria ou veria grandes equívocos, erros, mas é o Espírito que sustenta a igreja, então isso dá para a gente muita alegria enquanto católico, né? Nem nós damos conta de acabar com a igreja. Vamos voltar à redação da Rede Catedral com o André Santos, que tem novidades para a gente aí, André. Boa tarde. Boa tarde, Assi. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no E-Gente. Na verdade, a gente agora vai começando assim, a saber alguns detalhes, né? E alguns levantamentos comparativos em relação ao tempo de cada primeira votação nos últimos conclaves. A expectativa do Vaticano era que essa fumaça preta ou qualquer fumaça fosse expelida, né, da Capela Sistina, da chaminé da Capela Sistina, aproximadamente por volta de 2 da tarde aqui, o horário de Brasília. Só que essa fumaça só saiu às 4 horas da tarde, no horário do Brasil, 9 horas da noite, no horário de Roma. E essa demora na primeira votação, ela foi muito mais longa do que, por exemplo, nos últimos 2 conclaves. Na escolha do sucessor de João Paulo II, né, no primeiro dia de eleição, na votação que acabou escolhendo o Papa Bento XVI, essa fumaça preta foi vista às 14 horas e 58 minutos. Já no último conclave, a primeira votação para a escolha do Papa, essa fumaça subiu a partir de 4 horas e 41 minutos. Começa a se especular o porquê dessa demora. Algumas fontes dizem que pode ter sido por conta de o atraso, foi uma pregação que teria acontecido antes da votação, né? E outra razão seria a inexperiência da maioria dos cardeais. 80% deles, né, foram tornados cardeais pelo Papa Francisco, ou seja, não tinham participado de nenhum conclave, né? E aí o desconhecimento dos ritos é que poderia ter causado esse atraso. Mas como a gente fala, é tudo na base da especulação, né? Já que tudo que acontece no conclave acaba ficando no conclave, né? Porque existe um voto de silêncio feito pelos cardeais lá na hora do juramento para a participação desse conclave começou. Até porque, né, Padre Samuel, verdadeiramente são mais de 80%, né? De mais de 80 votos, né? E eu imagino
de pessoas de diferentes 89, nacionalidades, assim, né? Não é? 89, para ser mais exato. 89, né? 89. Para ser eleito, né? Para ser eleito, né? Eu penso, claro, tudo isso é muita especulação, como o André colocou, mas eu penso que o fator principal nesse momento, porque se observarmos bem, o Vaticano tem cuidado de não atrasar. Eu estava acompanhando, por exemplo, de madrugada, foi pontual o início, então foi pontual também o fechamento da porta. Então eu imagino que o peso maior nesse caso é o número de cardeais, então nós temos aí pelo menos 15 a mais do que é o que estava previsto, 120, né? E quem conhece a Capela Sistina, fala assim, cabia tudo ali dentro, né? Exatamente, é uma coisa muito interessante. Então eu imagino que ali deve ter sido mais uma questão administrativa mesmo, o número dos cardeais, talvez alguma questão ali mais de ordem logística que deve ter interferido. Por quê? Ao que tudo indica, bom, tudo é segredo. Mas aí, brincando um pouquinho aqui, sem querer ter problemas com as lideranças da empresa, porque eu preciso do meu emprego, né? Brincadeira essa parte. Mas, quer dizer, a gente fica sabendo depois dos tabloides uma coisa aqui, outra coisa acolá. Mas o fato não tem por que demorar além disso, porque não é um momento de discussão. Então, o processo, ao que tudo indica, ali é muito mecânico. É anotar um número na cédula, cada um vai até lá e coloca. Agora, um detalhe, que chamando a atenção a partir do que o Assi colocou e também o que o André apresenta, vocês podem observar no vídeo do conclave que o Diego Ravelli, que é o cerimonial, ele estava tendo que explicar para os cardeais sobre ficar com a mão, colocar a mão em cima, e também tinha uma colinha do lado de lá pregada sobre os evangelhos. Então é exatamente isso. 108 cardeais de vários pontos do mundo que não tem experiência de cúria, né? Então pode ser que teve um pouquinho mais de trabalho para explicar o processo da votação, alguma coisa ali mais administrativa. Eu acho que deve ter sido isso. Mas nós vamos continuar esse papo depois desse intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Mas nesse papo todo eu vou cantar uma musiquinha aqui, tá? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado e você encontra em todas as farmácias e drogarias. Nosso papo aqui, né, Suelen, com o nosso diretor, né? Não só diretor da empresa, também, mas diretor espiritual nosso aqui, que é o nosso padre Samuel Fidelis. Isso mesmo, nosso pró-reitor também da Basílica Nossa Senhora da Piedade. E nós estamos falando, né, gente, do tema do dia, que é o conclave. E nós estamos agora também, gostaria da gente iniciar esse bloco, padre Samuel, falando dessa diversidade, que a gente estava até comentando aqui nos bastidores, dessa diversidade de vários cardeais de vários países. E como é que fica? Qual que é a língua conversada lá? É o latim? É o italiano? Explica para o pessoal de casa. Então, no momento do conclave, basicamente as ações são realizadas todas em latim, porque, como havia dito, é um processo ali que ele é muito simples, o momento da eleição, né? Ligo, sumo pontífice, aí coloca o nome ali do cardeal. Então, a língua conversada em latim. Agora, claro que nas congregações gerais, via de regra, como hoje, inclusive, boa parte dos clérigos não tem um latim propriamente dito na formação, conversa-se em italiano. Então, o italiano hoje ocupou um pouco esse espaço que o latim tinha, porque a maioria deles são pessoas que estudaram em Roma ou que vão lá com certa frequência. Os documentos últimos todos da igreja têm sido publicados também, né, numa versão italiana, então a maioria deles, quando tem que conversar ali nas congregações, momentos de diálogo, fala em italiano. O Papa Francisco, que era o cardeal Jorge Mário Bergoglio, ele era filho de italianos, né? Os pais dele eram italianos que foram para a Argentina. Perfeito. Então ele foi criado com o idioma italiano. Exatamente. Não teve muita dificuldade. Exatamente. Né? E via de regra, Francisco quebra um pouco isso. Mas via de regra, os que são cardeais são pessoas que geralmente estudaram em Roma, que tiveram ali o contato em algum momento, ou que moram em Roma, têm uma experiência de cúria. Então, vai ser muito raro ali, eu acho que até talvez impossível encontrar um dos cardeais que não tenha pelo menos uma noção básica de italiano. Penso que é uma coisa impossível quase. Aliás, o senhor falou aí de latim, né? Eu sou um pouco assim, eu gostaria de ter estudado latim, porque na época que eu comecei a estudar, já não se estudava o latim mais, né? Mas quem estuda latim, quem sabe alguma coisa de latim, sabe melhor do português, né? Com certeza. O português é a última flor do lácio, né? Então é uma junção do latim com o árabe.
Então, das línguas neolatinas, eu diria que uma das mais fiéis é o português. O italiano também, sobretudo, mas o português conserva muita similaridade com o latim em vários aspectos. É uma coisa impressionante. Então, por isso que eu acho que, olha, como nós acreditamos, né, na inspiração do Espírito Santo, eu tenho a impressão que, nesse momento, quando todos os cardeais entram para a Capela Sistina, né, eles recebem uma luz diferente, não é verdade? Ah, não há uma dúvida. Nós, enquanto católicos, trabalhamos muito a questão da graça de Estado, que é a graça que cada um de nós recebe para desempenhar as funções que tem que desempenhar. Então, vamos imaginar, vocês como comunicadores, há uma graça de Estado, porque a comunicação não é apenas uma questão mecânica, não é apenas uma questão de uma operação, mas se a comunicação é vida, é diálogo, é verdade, então há uma graça que cada um de nós recebe para os nossos estados de vida. E é muito bonito, eu estava observando hoje, no momento em que eles estão entrando, como a gente está vendo ali pela TV, que canta Silvene Creator. Então, observem, depois quem puder retomar as imagens, ver assim, um clima de muita espiritualidade, os cardeais contemplando a beleza da Capela Sistina, um clima de oração. Então é claro que ali naquele momento se é invadido pela poesia, pela densidade do momento, que significa pela beleza da arquitetura, pela música. E aí o Espírito Santo vem junto com essa beleza toda. É verdade. André, tem mais alguma informação aí da central da Rede Catedral, André? Assim temos sim. Vamos falar do horário das votações, né, que devem ter fim amanhã, né? As 4 votações podem acontecer. A primeira delas deve acontecer por volta de 5h30 da manhã. Aí só sai fumaça se escolher papa. Só sai fumaça se tiver fumaça branca. A segunda votação da manhã deve sair por volta de 7 da manhã. Aí, independente se tivermos ou não papa, vai sair fumaça branca ou preta. À tarde, se seguir ainda a indefinição, nós temos uma terceira votação do dia, terceira rodada, com o resultado saindo por volta de 12h30. Aí a mesma situação, só sobe fumaça se for branca. E a partir das 2 da tarde deve sair o resultado da 4ª votação do dia. Aí sim, como aconteceu hoje, subindo fumaça, seja ela branca ou preta a ser. Pois é. Suelen, nosso programa está chegando ao fim, né? Olha só, gente, que coisa. Mas foi um prazer imenso a gente estar com vocês aqui. Muito obrigada, Padre Samuel, pela sua presença. Assim, muito obrigada por estar contigo Padre hoje. Samuel Fidelis, muito obrigado. O senhor enriqueceu muito o nosso programa de hoje. Eu que agradeço, fico muito feliz. Com essa palavra aberta maravilhosa, né? Obrigado. Né? Incrível. Dessa nova igreja que nós estamos conhecendo. Amém. Hoje faz parte dessa nova igreja, né? Amém. Padre Samuel, essa nova igreja. Também quero agradecer a presença aqui do Jurandir Persichini, jornalista, grande figura de Minas Gerais, que esteve conosco hoje também num papo muito gostoso, falando sobre coisas de Minas Gerais. Quero agradecer a vocês todos. Daqui a pouco nós vamos ter às 19 horas o Placar Horizonte. E agora nós vamos rezar com Dom Valmor de Oliveira Azevedo, que é Mãe Maria. Até amanhã. Até amanhã.